Sejam muito bem-vindos, traders, aí a mais um vídeo de análise técnica, certo? No WorldCoin USDT. E, bom, rapaziada, esse vídeo aqui tem bastante coisa para explicar, então sem enrola, vamos direto ao ponto. No vídeo anterior aí, a gente estava analisando um triângulo simétrico aqui dentro do triângulo ascendente de longo prazo, certo? E teve até um rompimento falso, né? Uma armadilha. E aí o preço voltou para dentro do triângulo simétrico, né? E aí a gente foi ajustando a linha de análise do triângulo. Só que aqui eu tirei a linha de análise do triângulo certo de curto prazo, rapaziada. E agora eu tô meio perdido aqui, porque... Ah, tá. Acho que é aqui, ó. Porque o preço rompeu, fez uma armadilha, né? E, e acabou lateralizando, certo? Vamos estar traçando aqui a linha de análise do triângulo simétrico de curto prazo. Então o triângulo foi rompido, certo? Rompeu aqui, ó. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei, né? Ó, rapaziada, esse triângulo simétrico, quando o triângulo simétrico romper, ficam atentos, porque o preço provavelmente vai tocar nessa linha preta aqui, ó, que é a linha de suporte do triângulo descendente de longo prazo, que no caso aqui de H4. E foi exatamente o que eu falei que tinha a possibilidade de acontecer, acabou acontecendo. O, o preço rompeu esse triângulo simétrico, certo? E chegou nessa zona de suporte aqui do triângulo descendente de longo prazo e acabou retraindo. Fez o pullback aqui, mas acabou tendo uma movimentação de alta, certo? Só um minuto. Eu tinha eu tinha até salvo aqui o momento, né, que ocorreu esse falso rompimento. Aqui, ó. Eu tinha traçado o triângulo aqui, certo? Um período de H1, acho que dá pra gente identificar. Para ficar bem explicado para vocês entenderem bem, entendeu? Aqui, né?
fiz uma operação aqui, rapaziada. Deixa eu colocar o lápis aqui. Eu fiz uma operação aqui, certo? Entrei vendido aqui e fechei minha operação aqui. Quando o preço tocou na zona de suporte do triângulo descendente de longo prazo, eu saí da operação, certo? Esqueci de desativar isso aqui. E aqui foi o rompimento falso, ó. O preço tentou romper aqui, mas acabou fazendo um martelo invertido, né? E aí ele foi confirmado com um candle de alta, depois teve outro candle de alta, e aí o preço tocou na zona de resistência diagonal do triângulo simétrico de curto prazo, certo? E aí teve uma pequena lateralização, e aí começou a ter força vendedora e o preço rompeu, certo? Foi aqui, como eu disse para vocês, eu entrei vendido aqui também, formou uma armadilha, saiu no 0 a 0. Por isso que é importante, rapaziada, você já está 5% de lucro, entendeu? Ou 10% de lucro, já coloca o seu stop loss no seu preço de entrada, porque se o preço voltar no seu ponto de entrada, você fica no 0 a 0, você não fica no prejuízo e nem no lucro, né? Mas você não perde o dinheiro. Então, entrou numa operação, já está no lucro, coloca o seu stop loss no seu preço de entrada, fechou? E aí depois entrei vendido aqui. Porque o preço aqui formou uma vela de alta, né? E depois um doji. Então, tipo assim, eu considerei nessa movimentação toda aqui, porque tem uma movimentação rápida de alta, certo? Aí depois começou a ter essa vela engolfou essa daqui. Aí temos doji de compra, mas a outra confirmou o padrão. Aí depois subiu, olha esses pavis grandes, ó. Sombras grandes indicando força vendedora, certo? E depois outro aqui que acabou engolfando, foi confirmado com um doji, indecisão. Continuou sendo negociado dentro da zona aqui do triângulo simétrico, que seria na ponta dele, certo? Depois formou um doji. Isso aqui é uma tendência de alta, isso aqui é uma estrela da manhã, certo? Não, uma estrela da noite, perdão. Então, como foi no triângulo simétrico, eu acabei considerando ele, certo? Porque foi em rompimento, então aqui é como se fosse um topo, certo? Que ele foi fazendo um topo aqui, como foi em um mini topo, né? Eu considerei, entrei vendido e tive um pequeno lucro aqui, certo? E saí da operação nessa linha e fiquei observando o preço. Então, eu já estava imaginando que esse triângulo simétrico de curto prazo provavelmente não ia buscar o alvo dele, porque para buscar o alvo dele, ele tinha que romper esse triângulo descendente, certo? Bom, e se vocês forem olharem aqui, ó, ainda dá para ver o triângulo simétrico, né? Então teve um triângulo simétrico dentro do triângulo ascendente aqui. Certo, rapaziada? Vocês colocam onde, igual eu falei, ó, traçamento de linha, vocês colocam onde faz mais sentido. Quer ver, ó? Vamos lá. Vocês têm que ligar o máximo de pontos possíveis, certo? Então aqui, ó. Ó, aqui essa escadinha aqui, ó, faz tipo uma escada. Aqui fez sentido. Aqui na ponta dessa sombra fez sentido. Pegou essa ponta também, pegou essa. Então aqui é onde está fazendo mais sentido, certo?
Faz tanto de pontas aqui, essas pontas da sombra ligando aqui. Isso aqui é um ruído, um falso rompimento. Mas dá para traçar ele direito também. Então aqui rompeu um triângulo simétrico, certo? Que já buscou quase 100% da projeção desse triângulo simétrico, certo? Bom, já vamos descartar ele também, porque agora a gente está no triângulo descendente. Certo? O preço já rompeu o triângulo descendente. Eu fiz uma venda aqui. Na verdade, rapaziada, eu fiz uma venda aqui, ó, nesse ponto. Certo? E vocês podem ver que o preço depois subiu. Eu fiquei um tempinho aqui no negativo. E depois o preço derreteu, rapaziada, ó. Aqui em Golfo de alta, perdão, em Golfo de baixa, foi confirmado com Marubozu de baixa, mas um padrão de candlestick doji libélula, certo? Indicando continuação aí, mais depois uma vela de baixa, confirmando, certo? Todo esse padrão aqui de candlestick. Depois uma vela de força aqui, certo? Teve uma pequena força compradora, aí indica um pouco de lateralização, que foi o que acabou acontecendo aqui. Depois o preço caiu, indicou mais um pouco de força compradora, e aqui a gente está tendo essa lateralização, certo? E outra coisa também, rapaziada, análise fundamentalista, certo? Notícias do WorldCoin indicando queda, certo? De acordo com a análise fundamentalista, o preço do WorldCoin pode continuar caindo até 50 centavos, certo? Então a gente tem que estar atento aí. Se caso ele romper essa linha azul aqui, que é a cunha, vamos pôr um gráfico diário, que é um padrão gráfico. Não, perdão, rapaziada, confundi aqui. Se ele romper essa linha azul aqui que está explicado nos vídeos anteriores, que era a deriva de baixa, certo? Essa figura gráfica é descartada, certo? E o preço provavelmente vai buscar os 50 centavos. E se vocês olharem bem, faz muito sentido o preço buscar, porque aqui, ó, ele estava sendo negociado na zona de resistência diagonal da linha de tendência de baixo de longo prazo. E agora ele está saindo dela aqui, ó. Então ele rompendo aqui, se ele buscar lá na linha de 50 centavos, ele vai ter uma confluência aqui, ó, certo? Então provavelmente o preço vai fazer outro toque nessa linha de tendência de baixa, na zona de suporte diagonal aqui da tendência. Certo? No gráfico de H4, as médias móveis exponenciais estão indicando queda. Média móvel exponencial de 200 períodos de cor laranja acima da média móvel exponencial de 100 períodos de cor azul, indicando baixa, certo? E quando a laranja está abaixo da azul, está indicando alta. Ainda tem um acréscimo de volume, certo? Deu uma caída aqui no volume, mas o volume de venda está sendo mais alto que o de compra. Vocês podem ver que nessa pequena correção de alta aqui, ó, não teve muito volume de compra, certo? O RSI está em 34, o que indica que os vendedores estão no comando, certo? E para chegar em 50-50, né, tem que estar no nível de 50 e está bem abaixo do nível de 50. Porque se está no nível de 50, aí é 50% dos vendedores e 50% dos compradores. Passou acima de 50,
os compradores estão na vantagem, certo? Então RSI indicando baixa, o volume também indicando baixa, certo? Essa linha preta é a projeção do triângulo descendente, aqui é a máxima dele, certo? Aqui é a metade da projeção. Sempre que eu traço a projeção de uma figura gráfica, rapaziada, eu gosto de traçar a linha na máxima dessa projeção e na metade dela e em um terço, né? Que é aqui. Porque no caso, eu faço uma entrada aqui, esse é o meu primeiro alvo, esse é o meu segundo alvo, esse é o meu terceiro alvo, certo? Então, numa projeção de uma figura gráfica, eu traço um alvo na máxima dessa projeção, na metade dela e em um terço dela. Fechou? Tanto que aqui o alvo 1 da projeção do triângulo já foi alcançado, certo? Vamos deixar ela aí. Agora a gente vai estar diminuindo. Aqui no H4 teve um falso rompimento, rapaziada. E tanto que, olha aqui, nem teve um rompimento. O rompimento é bom ser considerado quando a vela rompe com mais de 50% para fora da zona de resistência, zona de suporte ou zona de resistência. Igual aqui rompeu 50-50, certo? Mas se você for contar com a sombra, com esse pavio, sombra, pavio, é a mesma coisa, fechou, rapaziada? Tá dando mais de 50%, certo? E quando é 50% ou quando o rompimento é 50%, rapaziada, vocês esperam a próxima vela confirmar. Se a próxima vela fechar fora da zona de suporte, o rompimento está confirmado, igual aqui. Ela fechou bastante longe da zona de suporte do triângulo descendente. Então está mais confirmado do rompimento, certo? Agora pode ser que o preço venha subir aqui para fazer o pullback na ponta do triângulo simétrico, que coincide com a zona de suporte, certo? E vai coincidir, e aqui também, ó, aqui está a linha de tendência de baixa do gráfico diário, certo? Então, não sei se o preço passaria daqui para fazer o pullback aqui, porque aí já estaria rompendo a linha de tendência de baixa, certo? Então tem que estar atento a isso também. Aqui, rapaziada, tá aparecendo um triângulo simétrico, hein? Fez pivô de baixa, sinal de exaustão, certo? O preço cai, faz assim. Agora eu acredito que ele vai fazer assim de novo. Certo? Que isso aqui tá aparecendo um sinal de exaustão. Então isso aqui está aparecendo um triângulo simétrico, certo? Vamos traçar a linha aí nele para identificar melhor. O volume não me chama atenção e eu não gosto de considerar o volume em M15. Eu considero de H1 para cima. Ó, rapaziada, triângulo simétrico, hein? Aqui faz mais sentido, ó. Encostou no corpo das velas, dos candles. Depois encostou nessas linhas aqui. Aqui é uma pinça, certo? Digamos que... Não foi não. Não vamos considerar um padrão de pinça, não. Padrão candlestick pinça, certo? Eu acho que, se eu não me engano, nos vídeos anteriores eu expliquei esse padrão de candlestick, rapaziada. Rapaziada, nos meus vídeos,
é relativo. Cada vídeo tem uma análise específica. Cada vídeo ensina uma coisa. Tudo vai depender da movimentação do preço. Então, conforme vai se movimentando o preço, eu vou explicando a análise técnica. E vou explicando alguns padrões gráficos, padrões de candlestick, certo? Aqui é um triângulo simétrico. Então, vamos traçar a linha da zona de suporte diagonal dele, certo? Aqui faz sentido. Liguei um ponto aqui, 2, 3, 4. 4 toques. 1, 2, 3. Eu considero o segundo toque depois de 7 velas, tá, rapaziada? Depois de 7 velas de espaço. Vai depender também no gráfico maior. Nem sempre eu considero 7 velas. E aqui é uma figura gráfica, ó. Quem já percebeu que figura gráfica é essa aqui, deixa nos comentários. Vamos ver se tem um padrão corretivo de ondas de Elliott, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Pode se considerar também, apesar que não está muito nítido. Eu não gosto de considerar desse jeito, não. Eu gosto de considerar quando está nítido. E aqui, rapaziada, formou o que? Um topo duplo nessa tendência aqui terciária, que é uma tendência mais de curto prazo. Tá formando um topo duplo aqui, ó. Então, se esse topo duplo for confirmado, o preço cai, certo? E esse triângulo simétrico de M15, ele está empurrando o preço. Se esse topo duplo for confirmado e o triângulo simétrico romper para baixo, o triângulo vai acabar empurrando o preço para essa linha azul, que é a zona de suporte diagonal da deriva de baixa no período de longo prazo, né, H4. Certo? E aí, se o preço romper, essa é a projeção dele. Aqui está a máxima, aqui é a média, certo? Que seria esse fundo aqui. E aqui é um terço, que seria essa zona de suporte aqui. Aqui só tem um toque, então não seria, mas como é uma zona aqui de lateralização, né? Uma zona de briga, então ela pode acabar formando um suporte aqui, ó. Certo? Então, rapaziada, nessa queda que o Worldcoin está indicando aí, né, que de acordo com a análise fundamentalista, o Worldcoin deve buscar seus 50 centavos, certo? Então, nessa queda tem as volatilidades. E é nessas volatilidades que vocês podem estar aproveitando para obter lucro no mercado, certo? Porque o preço não vai só cair até 50, né? Pode acontecer, mas essa moeda aqui não é tão volátil igual as meme coins, né? As meme coins já é umas moedas com mais volatilidade que pode acontecer isso. Igual, por exemplo, aqui aconteceu isso, né? Aqui, ó. Isso aqui foi só uma vela. Só que essa vela, por que ocorreu isso nela? Porque foi a data de lançamento desse token. Entendeu, rapaziada? Por isso que essa vela teve esse hype tão alto, né? Tão volátil. Então o preço rompendo esse triângulo simétrico de curto prazo deve cair para a zona de suporte diagonal da deriva de baixa de H4. Se romper para baixo dessa deriva, o padrão gráfico deve ser desconsiderado e provavelmente o preço vai buscar os 50 centavos, certo? Mas ao desconsiderar essa figura gráfica, rapaziada, vocês não tiram essa linha aqui, entendeu? Porque essa é a linha de análise, querendo ou não, é uma linha de suporte diagonal, ó. 1, 2, 3 toques,
Só vocês irem ajustando aqui, quer ver? Viu? Tanto que fez o terceiro toque. O preço fez o terceiro toque aqui, ó. Nesse triângulo simétrico é o terceiro toque. Então agora a gente tem que estar atento. Se romper para cima, tem que tomar cuidado, porque tem uma linha de suporte, tem uma linha de resistência diagonal aqui, ó, da tendência de baixo do gráfico diário, que está segurando o preço, está impedindo de o preço subir. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, se o preço romper para cima aqui, eu não entraria comprado, porque tem essa linha que eu falei para vocês para o preço brigar, certo? E depois ele buscaria aqui. Não operar é operar também, rapaziada. Se vocês estão vendo que se você entrar comprado, igual aqui, ó, esse exemplo mesmo, se você tá vendo que se você entrar comprado aqui, tem essa linha vermelha aqui para brigar, para depois chegar aqui, é meio arriscado, entendeu? A menos que o preço aqui rompa bastante, ou faça um padrão de candlestick aqui de direção bem forte, certo? Aí sim o preço pode buscar aqui. Mas eu não estou considerando isso, eu estou considerando em fazer uma operação nessa movimentação aqui se o preço romper o triângulo simétrico para baixo da zona de suporte diagonal dele, certo? Antes de finalizar, vamos aqui para o gráfico de M5, né? O M5 está tendo volatilidade um pouco. Eu não uso o M5 para operar, a menos que não esteja tão volátil e esteja bem nítido os padrões gráficos. Certo? Então é isso aí, rapaziada. A análise técnica tá aí explicada, certo? A análise fundamentalista eu soltei lá no grupo do Telegram, certo? Quem não tá no grupo já entra. O link tá aí na bio. Você vai em sobre do canal e tá aí o link do Telegram, o link do Instagram também, certo? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e continuar recomendando os meus vídeos para vocês. Comenta também qualquer dúvida, não entendeu, certo? Anote também tudo que eu vou explicando aqui. Se não entendeu de novo, assista de novo. Deixa no comentário a sua dúvida. Pode mandar no meu direct no Instagram também, certo? Quem não é inscrito já se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nada. Fechou, rapaziada? É isso aí, até a próxima. Forte abraço.